Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de literatura e nesse vídeo de hoje eu queria fazer uma experiência diferente com vocês, né? Essa semana a gente vai conversar um pouquinho a respeito do Ateneu, do Raul Pompeia, que é uma obra de leitura obrigatória para o vestibular da Unicamp, primeiro ano dessa obra na lista, né? Ela entrou recentemente. Esse é um romance em que os leitores normalmente têm um pouquinho de dificuldade. A linguagem dele é muito rebuscada, existe um trabalho de subjetividade muito delicado aqui, muito complexo, que não é comum para os valores estéticos do momento histórico em que o livro foi escrito, né? A gente está falando aqui do final do século XIX, o romance é de 1888, então seria ali a estética do estilo de época, do realismo, do naturalismo, que se afastam um pouco dessa subjetividade. Mas esse romance do Raul Pompeia carrega no subjetivismo, porque ele é um romance memorialista, ele é carregado de impressões, né, desse narrador que vai contar pra gente a história. Então, pensando nas dificuldades, na dificuldade de leitura, na dificuldade com vocabulário, em entrar no ritmo de leitura do Ateneu, eu pensei da gente fazer uma experiência de leitura conjunta. Nós vamos juntos ler um trechinho do primeiro capítulo para ir pontuando algumas questões de vocabulário, algumas questões sobre a extensão dos períodos, o uso da linguagem, as metáforas construídas, então para a gente ir se familiarizando juntos com essa linguagem, ok? Bom, a gente vai usar aqui no vídeo a edição de domínio público da Biblioteca Virtual do Estudante, mas eu pessoalmente gosto muito dessa edição física aqui, que é da coleção Clássicos da editora Zahar. Essa é a edição que eu uso, minha edição favorita, né, pessoal, para os meus estudos, para as minhas análises. Gosto muito dela e sempre recomendo, se algum aluno ou algum estudante ou alguém que assista esses vídeos aqui tiver interesse, eu recomendo de vocês adquirirem se puderem, porque ela é uma edição muito completa, né? É uma edição ilustrada, para começar, então ela já dá um outro ritmo para a nossa leitura. São ilustrações muito bonitinhas, muito bem feitas, mas o mais importante, na verdade, é o fato de que ela é uma edição comentada. Então ela tem muitas notas de rodapé com explicações de vocabulário, com explicações de referência que são citadas aqui, de lugares, de pessoas, que às vezes não saber, né, não conhecer essa referência, dificulta o nosso trabalho de leitura. Então, uma edição comentada é sempre bem-vinda. E ela tem esse bônus maravilhoso, que é o bônus de uma apresentação, um prefácio feito pelo Ivan Marques, em que ele vai fazer um panorama super bacana sobre o Raul Pompeia, sobre a produção dele, sobre a relação dele com essa obra, que tem traços autobiográficos, por isso aquela carga de subjetividade é tão importante. Então, é bem bacana começar a leitura com esse panorama. Okay? Então, gosto muito dessa edição. Se você tiver interesse, vontade, possibilidade de comprar, quiser, é a minha recomendação, ok? Mas, para esse vídeo de hoje, eu vou ler com vocês a edição da Biblioteca Virtual do Estudante. Tudo bem? Bom, vamos lá para a nossa leitura, então? Bom, pessoal, vamos lá então para essa nossa experiência de leitura conjunta, para a gente ver como é que vai ser, né? Vamos ler um trechinho, então, do primeiro capítulo do romance O Ateneu, do Raul Pompeia. Essa edição que vocês estão vendo aqui, ela é uma edição de domínio público da Biblioteca Virtual do Estudante, vocês podem encontrar ela com muita tranquilidade, sem nenhuma dificuldade, posso deixar disponível também. E aí eu vou seguindo aqui por esse PDF, ok? A minha edição de estudo, a edição que eu uso, é essa daqui, da editora Zahar, como eu comentei com vocês antes, né? Mas essa edição da Biblioteca Virtual do Estudante está totalmente completa, perfeita, impecável para vocês fazerem a sua leitura, tá bem? Bom, vamos lá então. A gente tem aqui o primeiro capítulo, né? Já começando aí com uma frase que vai ser célebre, vai ser muito famosa e vai marcar mesmo esse romance, também vai servir como pórtico para a narrativa, né? O que seria o pórtico? Seria uma espécie de mote, uma espécie de epígrafe. Ela antecipa a ideia que vai ser desenvolvida no romance. O narrador começa dizendo assim: vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta, né? Ele está começando a fazer a sua narrativa aqui
E a gente já percebe que existe uma primeira pessoa, né? Então o uso da linguagem aqui também nesse sentido é importante. Existe uma primeira pessoa, esse nosso narrador, ele está à porta do Ateneu e ele já começa com a fala que o pai diz a ele como uma espécie de lição que ele vai aprender na prática, né? Ele diz: vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta, né? O que ele está querendo dizer aqui? A gente já percebe na primeira linha, nas primeiras palavras, uma aproximação entre o Ateneu e o mundo, como se o colégio interno fosse uma espécie de microcosmo, né, do universo, fosse um pequeno espaço representativo do mundo. E, de fato, o Sérgio vai precisar de coragem para a luta. Olha o que ele diz logo em seguida. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho, que é o regime de amor doméstico. Ele está dizendo aqui que, de fato, depois experimentou a verdade desse aviso, ou seja, ele percebeu, né, que isso aí era verdade, que ele ia precisar de coragem para a luta, porque ali no Ateneu ele ia encontrar o mundo. Então, essa frase é antológica e ela é muito importante. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Né? Não existem aqui não existe uma escolha vocabular de paz, de tranquilidade, de animação. Não, é coragem, é luta, é o mundo. E essa frase é interessante porque ela vai ser um divisor de águas aqui na vida do nosso narrador, do Sérgio. É quando o pai dele leva ele para conhecer o Ateneu, né? Quando ele entrega o Sérgio para o mundo. Então ele deixa de ser um menino educado na estufa de carinho do amor doméstico para passar a ser um homem, né? Um adulto, um jovem adulto que vai viver ali as suas próprias experiências longe dessa estufa de carinho. Aliás, essa imagem da estufa de carinho também é interessante, né? Reparem como ele constrói o ambiente doméstico como um lugar de paz, de tranquilidade, uma estufa mesmo em que ele está protegido, totalmente cuidado, em oposição ao Ateneu, que vai ser esse lugar de luta, né? Esse lugar de transformação total. Então, vamos seguir nessa leitura aqui. Bastante experimentei depois a verdade desse aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho, que é o regime de amor doméstico, diferente do que se encontra fora. Tão diferente que parece que o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Olha como esse primeiro período, no caso o segundo período, é longo, né? Começa lá em cima, em bastante experimentei depois a verdade, e termina aqui, novo clima rigoroso. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que prestar atenção, tá? A primeira coisa que os meus alunos costumam me dizer quando trabalham com esse romance, com a leitura desse romance, é que ele é muito difícil de entender, que a linguagem é muito difícil, que eles não entendem uma palavra, né? Entendem várias palavras, é só a gente vai precisar de muita concentração para essa leitura, porque até você acostumar com isso vai um certo tempo. Reparem como o Raul Pompeia, nessa narrativa, ele vai fazer o uso de uma linguagem rebuscada, né? O trabalho com a linguagem aqui é um trabalho primoroso. Ele vai lapidá-la, né? E não só semanticamente, não só no significado das palavras, porque ele constrói imagens muito, muito delicadas, muito poéticas. Reparem, ele fala da estufa de carinho do amor materno, ele fala dessa oposição, né, entre o espaço de amor doméstico e o espaço fora, e ele diz que os cuidados maternos são, na verdade, ele chama de poema sentimental do carinho materno, né, dos cuidados maternos, eles são uma espécie de proteção que só serve para amplificar o choque de realidade que esse jovem leva quando vai para o mundo, né? Então, ele vai fazer um uso semântico muito poético, muito delicado, muito sensível, mas mais do que isso, o trabalho sintático também é complexo, né? Um período muito longo, que em geral dificulta um pouco a leitura. Aqui tem um trabalho de coesão perfeito, mas ele é longo, né? Você tem que ir seguindo essa linha de raciocínio. Então ele começa dizendo lá em cima que bastante experimentou a verdade do aviso de que era preciso coragem para a luta, porque ias encontrar o mundo no Ateneu. E ele diz que
esse aviso o despiu, tirou dele num gesto único de uma vez, como se fosse um band-aid arrancado de uma vez, né? Um curativo arrancado de uma vez, das ilusões de uma criança, educada na estufa de carinho do amor doméstico, que é muito diferente do que se encontra fora de casa, né? Tão diferente que parece que esse poema dos cuidados maternos, essa relação com a mãe, essa superproteção da mãe, ela existe com a vantagem única de fazer essa criança mais sensível à impressão rude do primeiro ensinamento. Então, ela existe só na função, parece, né? A principal função, a principal vantagem é fazer essa criança mais sensível quando ela toma esse choque brusco no seu primeiro ensinamento. Então, ele construiu toda essa ideia nessas poucas linhas dessa forma. Então, período longo, a gente tem que tomar bastante cuidado para não se perder, tá? Nessa leitura, é isso que eu quero dizer, desculpa. Acabei eu sendo prolixa demais também. Lembrando-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos. Como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Então, ele termina esse parágrafo dizendo, né? Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita. Por que uma saudade hipócrita, né? Dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora. Como se hoje fosse um tempo ruim e os tempos anteriores fossem tempos de plenitude, de idílio total, né? De felicidade total. Quando, na verdade, o que ele vai dizer é que não, né? Saudade hipócrita nesse sentido. Era ruim antes também, é que a gente só lembra das coisas boas porque agora é ruim também. Então a gente faz sempre essa oposição. Ele opõe o espaço doméstico ao espaço do mundo, que será representado pelo Ateneu, e ele também opõe os tempos antigos aos tempos atuais, dizendo que tudo isso, né, não passa de uma certa hipocrisia, porque na verdade os espaços têm seus problemas e os tempos têm seus problemas, independente de ser antes ou agora, independente de ser em casa ou fora. Bom, e aí ele segue dizendo, eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam, a saudade dos dias que correm como melhores, né? Então, ele diz que felizes tempos é uma ideia eufemística, suavizada, porque na verdade aqueles tempos também tinham problemas, né? A gente só não lembra deles. Por quê? Porque eles nos alimentam a saudade de dias que correram melhores. Então, os tempos anteriores são melhores comparados aos tempos atuais, mas eles também tinham problemas, por isso que quando a gente diz tempos melhores, ele diz aqui que é um eufemismo. Bom, bem considerando, a atualidade é a mesma em todas as datas, feita a compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam. Alentadas perpetuamente do mesmo ardor sob a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a coloração cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo, a paisagem é a mesma de cada lado, beirando a estrada da vida. Ele fala dessa persistência, né? Que a atualidade é a mesma, né? Não eram tempos melhores, eram tempos iguais, só que a gente só lembra das coisas boas. Então, eles soam eufemisticamente como tempos melhores em comparação aos tempos atuais. E aí ele usa essa metáfora bonita, né? A paisagem é a mesma de cada lado da estrada da vida. Bom, e aí então, depois desse preâmbulo, né, ele começa a sua narrativa. Eu tinha 11 anos. A gente percebe, reforço aqui, a presença da primeira pessoa do singular, ou seja, o nosso narrador é um narrador protagonista, um narrador em primeira pessoa. Ele vive a história que ele está contando, ele viveu a história que ele está contando. Então, existe essa inserção desse foco narrativo também. Tudo que a gente vai acompanhar nesse romance é pelo ponto de vista, né, pelo olhar do nosso protagonista aqui, que se chama Sérgio. Ok? Então, ele começa dizendo, eu tinha 11 anos. E ele vai contar essa história a partir desse momento. Frequentara como externo, durante alguns meses, uma escola familiar do Caminho Novo, onde algumas senhoras inglesas, sob a direção do pai, distribuíam educação à infância como melhor lhes parecia. Ele começa, antes de falar da sua entrada no Ateneu, ele rememora
outros tempos. E aí a gente vai entender porque melhores tempos ou tempos mais felizes são um eufemismo, é uma ideia eufemística, porque na verdade era meio ruim também. Olha só como era, né? Ele diz que ele foi como externo, ou seja, ele não era interno do colégio que ele frequentou, durante pouco tempo, alguns meses, uma escola familiar. Externo significa que ele voltava para casa todos os dias. O colégio interno, como é o caso do Ateneu, é um colégio em que os alunos moram lá. Eles ficam lá e voltam para casa só em férias, em datas comemorativas ou coisas assim. Bom, e aí ele diz que durante alguns meses frequentou essa escola familiar aí, dessas senhoras inglesas, que sob a administração do pai, faziam a educação da forma como lhes convinha, né? Ele diz que entrava às 9 horas, timidamente, ignorando as lições com a maior regularidade, bocejava até as 2. Torcendo-me de insipidez sob os carcomidos bancos que o colégio comprara de pinho e usados, lustrosos do contato da malandragem de não sei quantas gerações de pequenos. Olha como ele faz uma descrição do espaço aqui também, né? Essa escola era uma escola em que aparentemente não gostava de ir, porque ele entrava às 9, bocejava até as 2, ou seja, com uma certa insipidez para os ensinamentos, não adiantava de nada, não prestava atenção em nada. Bocejava ali até aquele período, naquele banco carcomido, né? Uma coisa meio de segunda mão, né? Que lhe incomodava. E vai dizer pra gente aqui algumas coisas. Reparem como, ao longo do livro, na leitura de vocês vão perceber isso. Existe uma crítica por parte do Raul Pompeia muito, muito incisiva sobre a educação tradicional conservadora, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Tanto numa escola como essa, que a gente acabou de ler a descrição, que era meio jogada, meio sem tanto valor, né? Quanto na educação rígida, rigorosa e quase violenta do Ateneu. Bom, e ele segue dizendo, então... entrava às 9 horas, timidamente, ignorando as lições com a maior regularidade, bocejava até as 2, torcendo-me de insipidez sobre os carcomidos bancos que o colégio comprara, de pinho e usados, lustrosos do contato da malandragem de não sei quantas gerações de pequeno, ou seja, eram móveis velhos, né? Ao meio-dia, davam-nos pão com manteiga. Esta recordação gulosa, é disso que ele lembra, esta recordação gulosa é o que mais pronunciadamente me ficou dos meses de externato, com a lembrança de alguns companheiros. Então, o que ele lembrava? Do meio-dia, o pão com manteiga, tá? Então, ou seja, não foi uma escola que marcou, né? Não pela educação, não pelos ensinamentos, mas a lembrança que ele tem é voltada para os colegas e para a comida. Bom, e aí ele descreve esses companheiros, né? Com a lembrança de alguns companheiros. Um que gostava de fazer rir a aula, espécie interessante de monolouro. Mono seria um macaco de circo, né? Seria um cara engraçadinho. Uma espécie de monolouro, desculpa. Arrepiado, vivendo a morder nas costas da mão esquerda uma protuberância calosa que tinha. Olha a lembrança que fica desse garoto que fazia muita graça na escola e que tinha o hábito de morder nas costas da mão esquerda, na mão esquerda, né? Uma protuberância calosa que ele tinha, um calo. Então, uma imagem esquisita, né? Outro adamado, elegante. Adamado seria vem da ideia de dama, né? Bem apessoado, bem um almofadinhos, né? Adamado, elegante, sempre retirado, que vinha à escola de branco, engomadinho e radioso, fechada a blusa em diagonal, do ombro à cinta por botões de madrepérola. Se você, uma ideia para essa leitura, né? Se você chega numa palavra que você não sabe o significado, como é o caso de adamado, passa, tá? Você pode ir ao dicionário, óbvio, e é o ideal que você faça isso de fato. Mas numa leitura como o Ateneu, talvez para um leitor do século XXI muito distanciado, né, temporalmente, da publicação e da escrita do livro, talvez você tenha que recorrer ao dicionário o tempo todo. Então tenta entender pelo contexto. Se você não sabe o que é adamado, segue lendo. Você vai ver que dá para entender a descrição do menino. E adamado vai ter alguma coisa a ver com essa ideia dele ser arrumadinho, engomadinho, enfim. Então vamos tentando pelo contexto. Com os botões de madrepérola. Mais ainda, a primeira vez que eu vi certa injúria crespa, um palavrão cercado de... desculpa.
palavrão cercado, de terror no estabelecimento, que os partistas denunciavam as mestras por 2 iniciais como em um monograma. Então, ele está lembrando aqui do quê? Do pão com manteiga ao meio-dia, do amigo esquisito que mordia o calombo nas costas da mão esquerda, que ele descreve como esquisito, tá? Do engomadinho e da primeira vez que ele ouviu um palavrão. Essas são as memórias que ele tem, né, dos outros tempos. Então, se o Ateneu é um tempo de dificuldades, é um tempo de coragem para a luta, os tempos felizes de antes são felizes mais ou menos, né? Por isso que ele diz que é eufemístico. Essas são as lembranças que ele tem dessa experiência no externato. Pois bem, lecionou-me depois um professor em domicílio. Da escola familiar, ele lembra dessas coisas, das lições mesmo muito pouco. Saiu dessa escola, ficou lá só por alguns meses, e aí passou então a ter aulas com um professor em domicílio. Apesar de este ensaio da vida escolar a que me sujeitou a família antes da verdadeira aprovação, a verdadeira aprovação era o Ateneu, né? Eu estava perfeitamente virgem para as sensações novas da nova fase, o internato. Destacada do conchego placentário da dieta caseira, vinha o próximo momento de se definir a minha individualidade. O conchego placentário da dieta caseira. De novo, a imagem que ele vai fazer com as palavras, né? Essa metáfora que ele vai construir para o seu ambiente. Reparem como esse menino era super protegido. Ele vivia num aconchego placentário, fazendo uma óbvia, né, associação com a placenta do útero materno, super protegido ali. E aí ele vai para o mundo e precisa de coragem para lutar, para enfrentar a luta do Ateneu, né? Então ele diz que, apesar desses pequenos ensaios escolares na escola domiciliar, com o professor em casa, professor particular, ele ainda estava virgem para as experiências que o internato ia lhe proporcionar. O internato é o Ateneu. Como disse, uma escola em que os alunos moram lá, né? Vou ler só mais um pouquinho, tá bem? Enfim, vinha próximo o momento de se definir a minha individualidade. Amarguei, por antecipação, o adeus às primeiras alegrias. Antes de ir, já estava sofrendo. Olhei triste os meus brinquedos antigos já. Os meus queridos pelotões de chumbo, soldadinhos de chumbo, né? Espécie de museu militar de todas as fardas, de todas as bandeiras, escolhida a mostra da força dos estados em proporções de microscópio, que eu fazia formar a combate como uma ameaça tenebrosa ao equilíbrio do mundo. Olha que né, prolixo isso que ele está dizendo. De todas as bandeiras, escolhida a mostra da força dos estados em proporções de microscópio, ou seja, soldadinhos representando bandeiras diferentes de estados diferentes e que ele tinha ali para que era um brinquedo, né? Que eu fazia formar combate como uma ameaça tenebrosa ao equilíbrio do mundo. É um jeito muito poético, muito sensorial e impressivo, né? Pensando que esse livro flerta também com o impressionismo, de construir a ideia de que ele brincava com soldadinhos de chumbo, ponto, né? Então, olha como ele volteia para chegar nesse ponto. Isso tem muito a ver com a estética da linguagem, do uso da linguagem que o Raul Pompeia vai fazer aqui. E tem a ver muito com essa sensação memorialista que o livro vai trazer o tempo todo. Quando a gente acompanha essa leitura, falamos do foco narrativo em primeira pessoa, quando a gente acompanha a narrativa do Ateneu, tudo que a gente vê é pela perspectiva da memória do Sérgio, o nosso narrador, que a gente ainda não descobriu o nome, né? Porque ainda não disse. Mas já sabemos disso, vamos saber logo mais. Mas é isso, né? Para dizer uma coisa simples, ele volteia. Por quê? Porque ele coloca subjetividade total nas palavras. Então é uma linguagem extremamente subjetiva, porque ela é memorialista, né? Porque ela é muito intimista nesse aspecto. Bom, fala então aí dos soldadinhos que ele colocava em combate, blá blá blá, que eu fazia guerrear em desordenado aperto. Massa tempestuosa das antipatias geográficas. Massa tempestuosa das antipatias geográficas, conflitos geográficos.
Encontro definitivo e ebulição dos seculares ódios de fronteira e de raça que eu pacificava por fim com uma facilidade de providência divina. Ainda a descrição da brincadeira com os soldadinhos de chumbo, simulando conflitos geográficos de raça, de fronteira, enfim, cheios de ódio, que ele pacificava. Então, ele, ali no conchego placentário da sua estufa de carinho doméstica, ele tinha essa postura de providência divina, fazia e desfazia, né? Controlava. Quando ele vai para o Ateneu, ele vai perder tudo isso. Então, nessa despedida antecipada, ele olhou para esses brinquedos e teve esse pensamento. Intervindo sabiamente, providência divina, intervindo sabiamente, resolvendo as pendências pela concórdia promíscua das caixas de pau. Força era deixar a ferrugem do abandono o elegante vapor da linha circular do lago, no jardim onde talvez não mais tornasse a perturbar com a palpitação das rodas a sonolência amorosa dos peixinhos rubros, dourados, argentados, pensativos à sombra dos chinhorões na transparência adamantina da água. Falando da brincadeira no jardim, né? Muito subjetivo, muito pessoal, muito poético. Mais um movimento animou-me. Primeiro estímulo sério da vaidade. Distanciava-me da comunhão da família, como um homem. Já aquilo que nós falamos, né, do divisor de águas, do fato de que ir para o internato faz do Sérgio um homem que enfrenta o mundo e precisa de coragem para a luta, sempre voltando para aquele tópico inicial ali da fala do pai, né? Vais encontrar o mundo. Pois bem, então ele estava ali rememorando o brinquedo, os brinquedos, meio nostálgico, pensando que ia deixar tudo aquilo para trás, e aí um movimento o animou. Primeiro estímulo sério de vaidade. Ok, vou deixar os meus brinquedos para trás, vou deixar as minhas brincadeiras no jardim para trás, mas eu vou me tornar um homem. Pois bem, eu vou me afastar da minha família, vou viver sozinho, né? Vou ser independente. Ia por minha conta empenhar a luta dos merecimentos e a confiança nas próprias forças sobrava. Quando me disseram que estava a escolha feita da casa de educação que me devia receber, a notícia veio achar-me em armas para a conquista audaciosa do desconhecido. Quando ele descreve essa lembrança de quando ele descobriu que ia para o Ateneu, de quando ele descobriu que ia morar num internato, enfim, etc e tal, depois a gente vai saber que é porque a família viaja muito, muda-se muito, enfim. Ele estava animado, ele estava empolgado, né? E o narrador vai construindo pra gente essa exaltação, inclusive logo mais aqui ainda nesse capítulo, ele vai conhecer o Ateneu antes mesmo de estudar, ele vai conhecer vai participar de alguns eventos lá, algumas apresentações e tal. Então ele vai construir uma imagem, né, de glória e de apoteose da própria vida. Pronto para encarar esse desafio ele estava, corajoso, né? Pois bem, um dia, meu pai tomou-me pela mão. Minha mãe beijou-me a testa, molhando-me de lágrimas o cabelo. É o momento da despedida. E eu parti. Começa aqui, então. 2 vezes. Começa aqui, então, né, a sua trajetória. Quem já leu o livro, quem conhece o final da história, sabe bem como vai ser essa trajetória, né? Quem não conhece, fica aí a dica, essa leitura vale a pena. 2 vezes fui visitar o Ateneu antes da minha instalação. Então, antes de me mudar para lá, fui visitar o colégio 2 vezes. Ateneu era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que, de tempos a tempos, reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa. O Ateneu, desde muito, tinha consolidado crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar de reclamações o bombo vistoso dos anúncios. Gente, a partir desse momento, o narrador começa a descrever o Ateneu. E o Ateneu é um espaço fundamental. A gente está falando aqui de um romance do final do século XIX. Então, no final do século XIX, esteticamente, né, esse romance ele permeia o realismo, o impressionismo e
como comentamos antes, e o naturalismo, né? E o espaço do Ateneu é um espaço clássico dos romances naturalistas, sem querer forçar nem nada, tá? É natural. O Ateneu é um espaço coletivo e o naturalismo tem apreço pelos espaços coletivos. E reparem como é importante a descrição que o Sérgio, nosso narrador, vai fazer desse espaço, desse colégio, né? É um lugar famoso, afamado, todos os pais queriam que seus filhos estudassem lá, era super bem frequentado, estava sempre muito bonito, porque o diretor tratava do colégio como um negociante, ou seja, ele fazia a propaganda, né? Então, é importante que vocês reparem como a partir daqui, o nosso narrador vai sempre associar a imagem do Ateneu, o colégio, com a imagem do seu diretor. Ok? Essas duas figuras, né, esses dois elementos vão estar muito associados, frequentemente associados aí nessa narrativa. Pois bem, o Ateneu desde muito tinha consolidado o crédito na preferência dos pais, sem levar em conta qualquer simpatia da meninada. Os pais queriam que as crianças fossem estudar lá, mas os garotos não gostavam muito não. Não necessariamente, né? A cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. Era um colégio propagandista, né? Era um colégio propagandista no sentido de que se vendia muito bem, se fazia muita propaganda do Ateneu. Então os pais caíam nesse discurso apelativo, né? Dos negócios. Então a escola vista como um espaço educacional, como um espaço de instrução, mas também como uma empresa. Já é interessante aqui pensar nisso no século XIX. Lembrando, né, do que eu comentei com vocês, que a crítica à educação conservadora, tradicional, e ao modelo de educação que se desenvolveu no Brasil é bastante incisiva aqui nesse romance. Pois bem, o doutor Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos do Norte, enchia o império com o seu renome de pedagogo. Olha a descrição que o narrador já está fazendo do doutor Aristarco, que é o diretor do Ateneu. É o fulano de tal, nome e todos os sobrenomes, da família do Visconde, ou seja, não é de qualquer família, né? É de uma família nobre, aristocrática, e o nome Aristarco também já associa, né, com essa ideia. Enchia as imagens. O Ateneu era o império do Aristarco. Enchia o império com o seu renome de pedagogo, ou seja, um pedagogo renomado, um educador famoso, bem conceituado. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedido, a substância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo de livros elementares, fabricados às pressas com um ofegante e esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig. Volumes cartonados em Leipzig é um caderno de brochura, tá? Será que vocês sabem o que é isso? É um caderno sem espiral, uma brochura com a capa cartonada. É muito comum, né, nas escolas mais tradicionais, e chamados de cartonados em Leipzig por causa disso. Eles eram feitos na cidade de Leipzig, na Alemanha. Inundando as escolas públicas de todas as partes com a sua invasão de capas azuis, rosas, amarelas, em que o nome de Aristarco inteiro e sonoro oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto dos confins da pátria. Olha que período enorme, né? Mas é isso, ele está descrevendo esse trabalho de divulgação e a força da escola nessa propaganda, muita propaganda, né? Então, de novo, essa ideia de uma escola vista como uma empresa. Enfim, uma visão mercadológica, não só educacional, mas muito mercadológica, né? Pois bem, Aristarco com o seu nome e em vários tipos de panfletos e cadernos distribuídos por aí, divulgando o trabalho maravilhoso que se fazia no Ateneu. Pois bem, os lugares que os não procuravam eram um belo dia surpreendidos pela enchente, gratuita, espontânea e irresistível. Se você não ia atrás de conhecer o Ateneu chegava até você, mais ou menos essa ideia, né? E não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito, outra metáfora, né? E engordavam as letras à força daquele pão. Um benemérito. Não admira que em dias de gala íntima ou nacional
festas do colégio ou recepção da coroa, o largo peito do grande educador desaparecesse sob constelações de pedraria, opulentando a nobreza de todos os honoríficos berloques. Tá falando aqui de eventos de gala, né, em que ele se vestia com os seus berloques, as suas medalhas e premiações, enfim. E aí, então, cheio de estrelas, de prêmios de honra, enfim, né? Era um baita de um pedagogo renomado e conhecido como educador, e, enfim, o Ateneu famosíssimo. Deu para sentir aqui, né, o clima. A escola era uma baita escola, famosa, enfim. Vamos só retomar aqui, já vou caminhando para o fim da nossa leitura conjunta, tá bem? Vou ler só mais um pouquinho, só mais mesma ideia para vocês experimentarem fazer isso junto comigo. Nas ocasiões de aparato é que se podia tomar o pulso ao homem. Não só as condecorações gritavam-lhe no peito, como uma couraça de grilos, Ateneu, Ateneu, Aristarco todo era um anúncio. Os gestos calmos, soberanos eram de um rei. O autocrata, excelso dos silabários, a pausa hierática do andar deixava sentir o esforço a cada passo que ele fazia para levar adiante, de empurrão, o progresso do ensino público. Então, ele também se vendia como um educador primoroso, incrível, e ostentava todos esses prêmios, todas essas homenagens que ele tinha recebido. Então, ele próprio era um anúncio, né? Ou seja, essa importância de fazer a propaganda do Ateneu, de vender a ideia da educação rigorosa, rígida, moralista, conservadora e impecável daquele colégio interno. Até a própria pessoa do diretor tinha essa função, né, de se apresentar associado ao Ateneu. Então, de novo, existe um vínculo muito forte entre a imagem do diretor e a imagem do colégio. O Sérgio o tempo todo faz essas duas coisas transitarem entre si, né? Existe uma associação muito forte e isso é muito significativo para o que vai acontecer na narrativa. Pois bem, dos silabários. A pausa hierática do andar deixava sentir o esforço. A cada passo que ele fazia para levar adiante, de empurrão, o progresso do ensino público. O olhar fulgurante sobre a crispação áspera dos supercílios de monstro japonês, penetrando na luz das almas circunstantes, era a educação da inteligência. O queixo severamente escanhoado, de orelha a orelha, lembrava a lisura das consciências limpas. Era a educação moral, né? Então, a descrição que o narrador vai fazer aqui da postura do Aristarco era sempre para passar essa imagem, a educação moral. Né, ele está falando aqui do queixo, do andar, do sorriso, enfim, do olhar. Ele está descrevendo essa figura quase como se o Aristarco fosse a personificação do colégio Ateneu. Pois bem, a própria estatura, na imobilidade do gesto, na mudez do vulto, a simples estatura, dizia ele, aqui está um grande homem. Só a sua postura, né? A sua altura. Não veem os cavalos de Golias? Retorça-se sobre tudo isso um par de bigodes, volutas maciças de fios alvos brancos, bigode branco, torneadas a capricho, cobrindo, ou seja, muito bem feito, né? Sempre muito bem, impecável, barbeado impecavelmente. Retorça-se sobre tudo isso um par de bigodes, volutas maciças de fios alvos, torneadas a capricho, cobrindo os lábios, fecho de prata, sobre o silêncio do ouro que tão belamente impunha como o retraimento fecundo do seu espírito. O bigode e a barba de prata, né, em oposição ao ouro do seu espírito. Teremos esboçado moralmente, materialmente, o perfil do ilustre diretor. Ilustre diretor. Isso era o mais importante, a imagem, né, ilustre. Em suma, resumindo, portanto, um personagem que ao primeiro exame produzia-nos a impressão de um enfermo, desta enfermidade atroz e estranha. A obsessão da própria estátua. Atroz e estranha.
Como tardasse a estátua, Aristarco interinamente satisfazia-se com a afluência dos estudantes ricos para o seu instituto. De fato, os educandos do Ateneu significavam a fina flor da mocidade brasileira. Bom, ele diz aqui, né, que ele define o Aristarco, Sérgio, define o Aristarco como sendo uma figura que, por aquela postura ilustríssima, por si já merecia uma estátua. Como ainda não tinha, ele diz que bastava para o Aristarco a afluência, ou seja, a influência, a importância de se colocar como alunos do Ateneu a fina flor da mocidade carioca, né? Da mocidade brasileira, na verdade. Ou seja, era uma escola para garotos da classe média alta, né? Meninos ricos, de boa família, famílias influentes, importantes. Isso também era fundamental para essa propaganda que se fazia do Ateneu, para essa ideia de construir o Ateneu como sendo uma escola, de construir a imagem do Ateneu como sendo uma escola só para os melhores, né? Bom, nossa leitura conjunta para por aqui, ok? O capítulo é ainda bastante longo, vocês podem seguir. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado um pouco a esclarecer algumas coisas. E a gente volta a falar sobre esse livro em algum momento, ok? Super beijo para vocês e até a próxima!